querida hermana, querido hermano, estamos empezando un café sin filtro más. Yo estoy muy animado porque hoy nosotros vamos a hablar sobre una cosa muy profunda acerca de una vida con propósito. Decí conmigo, yo fui elegido según un propósito de Dios. Amém? Hoje eu quero empezar, vai ser a parte 1, nosotros vamos a entrar en la vida, en la trayectoria de Juan el Bautista, aquele que anunciou Cristo en el desierto. É muito interessante porque eu creio que estamos vivendo os últimos dias, los dolores del parto, como dice la Biblia. Juan Bautista foi o último profeta del Antigo Testamento. É muito interessante porque a palavra diz que desde Malaquias hasta Juan el Bautista, que foi o último profeta, foram 400 anos de silêncio profético. Isso é muito importante porque pode ser que penses que 400 anos não fazem muita diferença, mas para que entendas, 400 anos é muito tempo. Penses en el seguinte, o livro de Gênesis termina com o povo de Israel vivendo bem no Egipto, pero o livro de Éxodo começa junto com el pueblo de Israel siendo esclavo después de 400 años. Mira lo que dice la palabra, Éxodo 1:8. Entonces subió en el trono del Egipto un nuevo rey que nadie sabía sobre José. Dijo a su pueblo, miren, el pueblo de Israel es ahora numeroso y más fuerte que nosotros. Debemos ser astutos para evitar que se multipliquen aún más. Por eso designaron capataces de trabajos forçados para oprimir a los israelitas com tarefas pesadas. É muito interessante. Por aí pensasse, 400 anos, guiche, não é nada. Pero mira como 400 anos pode cambiar muitas coisas. A Bíblia diz que na época de Juan el Bautista havia templo, presta atenção, havia templo, havia música, havia festa, havia sacrifício, pero só faltava uma coisa, a palavra de Deus. Isso é muito forte. Porque nos muestra que é possível manter a estrutura de la religião sem presença viva de Deus. E é uma coisa para estarmos atentos, não? Jesus falou de isso à igreja de Laodicea. Mira o que diz em Apocalipse 3:20. Mira que estou à la puerta e chamo. Se alguém não ouve mi voz e abre a porta, entraré a sua casa e cenaré com ele e ele comigo. É tão peligroso isso, porque naquela época havia templo, havia música, mas não havia palavra de Deus. E o Senhor dijo que nos últimos tempos também isso ia passar. E bueno, é feio, não? Estar na igreja, orando para o Senhor, e o Senhor está golpeando a porta, porque está fora. Depois de 400 anos, bueno, seguindo a história, a palavra de Deus vino a Juan. Alguém poderia pensar, ou incluso dizer-lhe a ele, che, vayas despacio. Hace mucho que el pueblo no escucha la palabra de Dios. Juan está siendo muy fanático, no seas extremista. ¿Ya escuchaste eso? Vas a la cela, discipulado, a la conferencia y el domingo al culto. Vos estás siendo, bueno, fanático. Bueno, Juan no era un profeta de conveniencia. Nosotros tampoco somos. Juan no era alguien que solo decía lo que el pueblo quería escuchar, sino que Juan era quien prepararía el camino para el Salvador. Mira lo que el profeta Isaías profetizó acerca de Juan el Bautista 700 años antes de su nacimiento. En Isaías 40, del verso 3. Una voz clama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en el desierto un sendero para nuestro Dios. Mira qué poderoso. Juan el Bautista, ele foi profetizado 700 anos antes de seu nascimento. Ele era um profeta, ele foi elegido. E Juan, realmente, ele foi aquele que preparou o caminho. Juan não predicava para agradar a audiência. Juan predicava para levar ao povo a uma sola coisa, que se chamava arrependimento. Não queria palmas em la espalda. Bien hecho, que buena preca. Sino que ele queria levar as pessoas ao arrependimento. Ele sempre dizia, ele sempre predicava para confrontar as pessoas com a verdade. E bueno, que predicava ele? Justamente lo que hablé, el arrepentimiento. Lucas 3, del verso 2 hasta el 3, dice así, llegó la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, recorrió toda la región cercana al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados.
¿Sabes? Esta palavra arrependimento é uma palavra muito conhecida del grego original. Viene de uma palavra chamada metanoia. Meta, cambio. Noia, pensamento. Mente, entendimento. O que quer dizer isso? Ele predicava acerca de um cambio de vida. É decir, metanoia significa literalmente cambio de mente. Pero neste contexto bíblico, ele dizia assim, cambiem de coração, cambiem de direção, transformem-se de uma maneira radical, um giro completo. Isso é muito interessante, porque esta palavra é a mesma usada por el apóstolo Pablo em Romanos 12. Mira como diz a palavra. Por isso, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, que ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es el culto verdadero que deben rendir. No se amolden al mundo actual, sino que transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Y qué está diciendo Pablo con esta afirmación? Él está diciendo, no se amolden al patrón de este mundo, sino que no vivan según estas reglas, estos valores y pensamientos del mundo, porque estos pensamientos son contrarios a lo de Dios. Y la segunda porción dice transformarse mediante la renovación de la mente, o sea, cambien radicalmente la manera de pensar y vivir. Es muy interesante, porque quando digo um giro em la mente, nós podemos usar uma palavra em inglês que se chama upside down. É nossa vida e nossa mentalidade. Tener uma vida upside down é como ter o corpo hacia abaixo. É como ter a cabeça hacia abaixo. É poner as coisas hacia abaixo. Como no livro de Hechos diz, ¿no? En Hechos 17, aqueles que han trastornado o mundo. Estes são aqueles que tiveram a vida upside down. E como é transformação upside down? O mundo nos ensina a buscar satisfação própria, êxito, poder e reconhecimento. Deus nos chama a sacrificar-nos a nós mesmos, a servir a los demás, a amar incluso a nossos inimigos. Este cambio de valores e prioridades é um verdadeiro volteo de cabeça em forma natural de viver. E bueno, eu quero invitar a que seas esta pessoa. Juan el Bautista é um exemplo de alguém que de verdade viveu toda a sua vida para um propósito. O nome do título do capítulo de hoje, que compartilho, é Uma Vida com Propósito. Eu estou seguro que Juan Bautista, ele sim viveu bajo um propósito de Deus. Viveu, passou seu trajeto em la terra e morreu haciendo lo que Deus lhe havia chamado. Bueno, eu quero invitar-te a que dejes um comentário, um like e comparta com tus companheiros, porque no próximo vídeo nós vamos fazer a parte 2, a parte onde vamos ver a história de um elegido. Vamos ver aspectos de la eleição e eu estou seguro que vas a entender que vos sos um elegido de Deus. Que Deus te bendiga. Nos vemos no próximo Café Sem Filtro. Tchau!